está em Levítico 27, fala sobre pessoas e coisas consagradas ao Senhor. E então é isso. Diz assim: disse também o Senhor Deus a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Atribua aos homens de 20 e 70 anos o valor de 600 gramas. Eu fiz um gráficozinho rapidinho para a gente colocar aqui. Tipo assim, quando você fosse consagrar alguém ao Senhor, tinha uma taxazinha, dependendo da idade, e eu escrevi aqui para resumir todo o texto e ficar bom para você. A consagração deveria ser da seguinte forma: a pessoa que você vai consagrar, se ela tivesse entre 20 e 60 anos, então você teria que ofertar 600 gramas de prata, caso essa pessoa fosse do sexo masculino. Se essa pessoa que tem entre 20 e 60 anos for do sexo feminino, são somente 360 gramas de prata, ok? Se a pessoa tem entre 5 e 20 anos, sendo homem, 240 gramas de prata, do sexo feminino, 120 gramas de prata. Se a pessoa que você quisesse apresentar a Deus, consagrar a Deus, ela tivesse entre 1 mês e 5 anos de idade, a oferta que você teria que dar lá seria 60 gramas de prata ou 36 gramas de prata, no caso fosse uma menina, fosse um meninozinho, 60 gramas, ok? E de 60 anos para cima, a oferta que teria que ser apresentada seria de 180 gramas de prata para um homem, né, acima de 60 anos, quase um ancião. E sendo, no caso, uma mulher, 120 gramas de prata. Teria que acompanhar a pessoa que você está querendo consagrar ao Senhor, você teria que fazer esta humilde oferta para o sacerdote, ok? Aí no versículo 8 de Levítico 27 vai falar que se a pessoa que está fazendo voto, se ela for pobre demais para pagar esse valor definido aqui nessa taxa, né, que eu acabei de falar, ela vai apresentar ao sacerdote, né, a pessoa que, por exemplo, eu quero consagrar o meu filho ao Senhor, mas eu não tenho esse valor para dar como oferta, né, até para ajudar na manutenção, né, da vida dessa pessoa. E então, eu não tendo esse montante ou esse dinheiro que é exigido, eu teria que apresentar o meu filho ao sacerdote. O sacerdote iria examinar, né, as minhas posses, para poder estabelecer um outro valor em conformidade com aquilo que eu tenha, ou que eu tivesse, no caso, condições de pagar, né? Então, consagrar uma pessoa ao Senhor, apresentar ao Senhor a pessoa para que ela vivesse para o Senhor, e teria que ir junto, levando junto também uma pequena oferta, uma oferta simbólica. Não daria para sustentar aquela pessoa para sempre, mas teria que ter essa oferta aí, tá bom? Levíticos 27, do versículo 9 e 10, vai falar que quando, se você prometer, né, você fez um voto, você fez uma promessa, e aí você escolheu um animal limpo, um animal aceitável, você quer consagrar esse animal ao Senhor, quer entregar como oferta ao Senhor, então você tem que saber das regras. Por exemplo, o animal, ele se torna santo, né? Quando você entregou ao Senhor, ele é do Senhor. Então o ofertante, ele não poderá trocar esse animal, nem substituir por outro. Então, mesmo que o animal que você consagrou, às vezes a pessoa, humildemente, está lá e diz assim: essa cria dessa ovelha, essa cria dessa vaca, eu vou consagrar ao Senhor, eu vou entregar para o Senhor. Mas aí, de repente, a cria nasce com um pouco fraco, com algum defeito, uma deformidade, e aí a pessoa, de repente, já vem com aquela ideia de: não, eu vou ter que trocar por um mais perfeito. Aqui, a lei dizia que não pode ser substituído. Se a pessoa tentar substituir aquilo, mesmo por um melhor, ela perde os dois, né? Não, eu vou dar uma outra cria melhor. Não poderia fazer, não poderia ser consagrado, não poderia ser substituído um animal, tá certo? E aí futuramente ficou estabelecido isso, que quem tentou fazer essa troca perdeu os dois, porque os dois passaram a ser consagrados ao Senhor, não poderiam ser resgatados. Versículos 11 ao 13 de Levítico 27, se caso for um animal impuro, ou um animal imundo, conforme a lei não seja aceitável para sacrifício ou alguma coisa assim, o sacerdote lá poderia fazer uma avaliação do animal. Por exemplo, camelo. Camelo é um animal muito útil, mas não podia servir como... Tem uma espécie que não podia servir, não era aceitável, porque era um animal imundo. E aí poderia ser avaliado, o sacerdote iria avaliar, né, o valor daquele animal. E aí, se o dono quisesse ter de volta aquele animal, ele teria que pagar o valor que foi avaliado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Grave bem esse negócio: 1/5 é 20% do valor da avaliação, tá bom? Isso aí você vai ver isso se repetindo sempre em todos os aspectos, tá bom? Quando se fala de dízimo, oferta, alguma coisa assim, de consagração ao Senhor. E qualquer outra pessoa, no caso, poderia comprar aquele animal pelo valor que foi taxado, avaliado pelo sacerdote. Mas se o dono mesmo quisesse reter o animal, teria que pagar o valor mais 20%, que é 1/5 do valor estipulado. Versículo 14 e 15 de Levítico 27 vai falar, essa mesma regra é aplicada para o caso de uma casa
uma casa, por exemplo, não quero entregar como oferta a minha casa ao Senhor, né? E aí você teria, o sacerdote teria que avaliar a casa, e se você quisesse de volta, você ia pagar o valor dela mais 20%, que é o quinto. E se o homem que de repente quiser consagrar parte das terras da família dele, primeiro, a avaliação da terra teria que ser de acordo com a semeadura. Veja bem, não é de acordo com as colheitas a serem feitas, mas de acordo com a semeadura, né? 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada que fosse colocada lá no terreno. Seria esse aí o valor, né, para cálculo do valor da terra que foi ofertada. Segundo lugar, nós precisamos observar, versículo 17, se for já isso acontecer no ano do jubileu, o valor total de 49 anos será cobrado ali, né? Isso menos os 7 anos sabáticos, né? Porque o jubileu é só de 50 em 50 anos, 49 anos. Mas aí teria os anos sabáticos, ou seja, cada 7º ano a terra não poderia ter semeadura nem colheita, então o valor seria cobrado cada ano, conforme o tanto de semente que fosse lançado na terra. E se for depois do jubileu é fácil, é só o sacerdote calcular os anos que faltam para o próximo jubileu e aí calcular o valor por ano, né? O valor conforme a semente ou barris de semente que forem usados para a semeadura. E se o homem que consagrou a terra, ele quiser resgatar a terra, ele vai pagar também o valor, né, da avaliação, mais 1/5 do valor geral, o valor total, vamos dizer assim, que é 20%, né, para o resgate. Se outra pessoa qualquer quiser comprar a terra, aí seria só o valor da terra em si, tá bom? O valor da avaliação feita pelo sacerdote. Mais uma coisa, no versículo 20 e 21, e se esse homem que fez a oferta da terra, do pedaço da terra, se ele quiser resgatar, se ele não quiser resgatar a terra, ou se ela tiver sido vendida, na época que chegar para a época do jubileu, né, a propriedade não volta para a família dele, vai ser parte do terreno dos sacerdotes. Quando chegar o ano do jubileu, agora vai voltar para o ex-dono, não, vai ficar com os sacerdotes, porque foi consagrado ao Senhor, não pode ser tomado. No caso se o homem consagrou a terra, mas não era da sua família, foi uma terra que ele adquiriu, tipo, eu comprei uma terra de uma família X, e eu quero consagrar uma parte, eu quero entregar como oferta uma parte dessa terra que eu adquiri. Então, quando chega o ano do jubileu, então a terra vai retornar para o dono, o ex-dono, né, o homem de quem esse cara comprou. Sempre a regra é essa, volta para a família original, dono original, primeiro dono. No caso de ser uma terra da minha própria família, não volta para minha família mais, porque foi consagrado ao Senhor, foi eu, representando a minha casa, que resolvi doar uma parte da terra para o Senhor, então não posso mais reter isso, tá bom? Bom, no versículo 26 ao 34 fala de 3 coisas que pertencem ao Senhor, sobre a questão de animais que alguém pudesse oferecer ou ofertar ao Senhor. A primeira cria da vaca, da cabra e da ovelha, por exemplo, não pode ser consagrado ao Senhor, não pode ser entregue como oferta ao Senhor, porque eles já são do Senhor, né? Já pertencem ao Senhor, essa é a regra geral, né? As primeiras crias pertencem ao Senhor, certo? As primícias aqui, estamos falando. No versículo 29 vai falar que a pessoa consagrada para a destruição não poderá ser resgatada, terá que ser executada. Aqui é um texto polêmico e um texto que, sabe, merece comentário, todavia a gente não tem como encontrar na história alguma verdade, alguma coisa que elucide, que clareie para nós sobre essa questão de consagração de pessoa consagrada para destruição. É um negócio no sentido metafórico, né? Quem fosse dedicado a Yahvé deveria viver só no tabernáculo e morrer, não é literal, mas morrer para a vida social, para a família. Ela estaria morta para a comunidade de Israel, viveria dentro do tabernáculo a serviço do Senhor, somente para as coisas do Senhor, exclusivamente para o Senhor. A vida de serviço é exclusivamente dedicada ao Senhor, tá certo? Levítico 27, 30, né? Diz que todos os dízimos são do Senhor. Aqui é a outra menção de dízimo. A gente não tinha aqui muito claramente essa questão, tá bom? E isso aqui ainda faz parte, parece, dos acréscimos do que foi dito para Moisés na segunda vez que ele estava lá no monte, né? Com as segundas tábuas que ele levou. Ele fez embaixo e levou para consagrar o Senhor. Então, no versículo 31 de Levítico 27, diz que se o homem quiser resgatar o dízimo, aqui o dízimo podia ser entregue em forma de cereais, frutas, etc., coisas do campo, né? Então o dízimo, se alguém quisesse resgatar o seu dízimo, ele teria que acrescentar 1/5, que é, no caso, 20% acima do valor,
né? E nós retornamos aqui a Bíblia em ordem cronológica, nos leva para Êxodo 34. Nós estamos em Levítico 27, aí vamos para Êxodo 34, versículo 29 ao 35, onde fala que Moisés desce do monte e ele não percebe, mas as pessoas que estavam lá embaixo perceberam que a face dele resplandecia com a glória de Deus. E aí o rosto de Moisés, quando estava assim resplandecendo, porque ele estava falando com Deus no monte, e o pessoal ficou com medo de chegar perto dele. Versículo 30, né? Êxodo 34, verso 30, diz que Arão e todos que estavam ali, aguardando Moisés descer, ficaram com medo de se aproximar de Moisés. E isso me lembra, né, esse medo, esse temor, por causa da presença, né, do Senhor, a glória do Senhor, ou no caso de Moisés, que estava muito próximo disso, estava conversando com Deus ali, e voltou com o rosto brilhando. E depois que ele terminou de falar com eles, ele pôs um véu sobre o rosto. É a primeira vez que isso aparece aqui. E aí depois tornou-se costume ele colocar um véu sobre o rosto, porque estava brilhando, e aí as pessoas ficavam com medo. Eu acho que nem ouviam direito, né, o que Moisés tinha a dizer. Na verdade, eles queriam ver se agora aquilo se tornou o quê? Um sinal para eles. Será que a gente vai ver de novo o rosto de Moisés brilhar? Se não brilhar é porque Deus não falou com ele. A gente tem essa mania de ficar tentando medir as coisas e padronizando as coisas de Deus, né? Como se um negócio que aconteceu uma vez tivesse que acontecer sempre. Tipo, eu fui usado por Deus aqui, eu orei por alguém que alcançou uma cura. Então, essa notícia se espalha, gente. E aí todo mundo fica atrás de mim, tem que orar por mim também para ver se eu sou curado. Muitas vezes acontece isso. E as pessoas gostam de padronizar. Então, aqui Moisés aceitou a ideia e pegou aí, versículo 34, 35, e começou a colocar um véu, né? E quando a gente fala em véu, eu quero que você entenda muito bem. Não era aquele véuzinho transparente, não, né? Um negócio, aquele véu de freira, tá? Aquele negócio ali, tá bom? E é isso aí. Então, depois que ele declarava, ele ficou continuamente assim. Depois que ele conversava com Deus, ele saía, o rosto brilhava, ele falava com o povo o que Deus tinha falado com ele, depois ele cobria o rosto. Depois Paulo vai citar isso lá no Novo Testamento. Toda vez que eles leem a lei, um véu é colocado sobre o rosto. Depois que eles se entregam a Jesus, aí o véu é tirado. Êxodo 35, versículo 4 ao 29, o capítulo quase todo, vai falar do tabernáculo, como ele foi erigido, né, erguido. Aí vai falar do material que foi doado. Depois vai falar todas aquelas, os utensílios, as vestes, tudo, né? Agora eu quero só que você observe que no Êxodo 36, versículo 1 ao 7, vai falar que quando Moisés pediu ao povo que trouxesse ofertas para, né, terminar de montar, fazer os utensílios do tabernáculo, o povo trouxe tanta coisa que eles tiveram que pedir ao povo para parar. Já estavam recebendo mais coisas do que o que era necessário. Então ele disse, não, para aí, pode parar. Êxodo 37, 1 a 9, vai falar da arca da aliança, como é que foi formada, das mesas dos pães, do candelabro, das cortinas, aí a cortina de pelo, de pele de carneira, e aí as armações do tabernáculo, e aí por diante. Números capítulo 10, que vai falar das cornetas, né? O Senhor ordenou que fizesse 2 cornetas, isso também nos relatos anteriores nós não falamos, 2 cornetas, e essas cornetas seriam para ser usadas pelos sacerdotes, tipo assim, gente. Primeiro, quando as 2 cornetas fossem usadas juntas, com toques diferentes, isso seria um alerta para todo o Israel, toda a comunidade de Israel, se juntarem, né, diante de Moisés, lá na tenda do encontro. Tá certo? 2 toques diferentes. Quando desse um toque só, uma só trombeta tocando, seria uma convocação para todos os chefes dos clãs, né, do povo de Israel. Números 10, versículo 5 em diante, vai falar que quando uma corneta desse um toque de alerta, então as tribos acampadas a leste deveriam partir. Depois o segundo toque, aí a tribo do sul deveriam partir, levantar acampamento, né, para andar no deserto. Então elas iriam servir para isso, para dar os alertas, né? Tá certo? Então essas cornetas teriam que ser usadas também em guerra, quando ele estivesse em guerra, para juntar o povo. E aí tem toques de ataque, de sair, de invocação do nome do Senhor, da presença do Senhor. E são vários os toques. Mas aí também nos dias festivos, o primeiro dia de cada mês teria que ser tocado, e nos dias festivos as trombetas iriam tocar, convocando os ajuntamentos solenes, tá certo? E aí depois ela retorna, a Bíblia em ordem cronológica retorna lá para Êxodo 40, versículo 1 ao 15, onde vai falar o tabernáculo pronto para funcionar. E no versículo 1 de Êxodo 40, versículo 1 e 2, vai falar que o tabernáculo teria que ser armado no primeiro dia do primeiro mês do ano.